Vocês não achavam que eu ia comemorar o aniversário do blog de 15 anos só com um post, né? O post é a primeira parte. O post foi as palavras, a escrita, a parte significativa ali. Mas é claro que eu precisava ser extra e fazer uma mini festa de debutante pro blog. Eu ia acender essa vela. Deixa eu mostrar pra vocês o bolinho que eu comprei. Porém, eu já quebrei a bagaça da vela, olha isso. Eu já quebrei a vela, então não vai dar certo colocar fogo nela aqui. A gente vai ficar aqui com uns 15 anos assim. 15 aninhos, gente! E o bolo é de ninho com geleia de morango, que é um dos meus sabores preferidos. E neste vídeo aqui, o que a gente vai fazer é que a gente vai comer bolo de aniversário e a gente vai ler posts antigos do blog. Venham comigo! O primeiro pedaço de bolo, obviamente, é pra mim, que depois de 15 anos ainda sou a única redatora, editora, programadora, designer e tudo mais que é necessário para manter um blog. Então, depois de 15 anos, eu ainda faço todo esse serviço. Então, obviamente, o primeiro pedaço do bolo é pra mim. Tudo. Pensei que não tinha geleia por dentro, eu já ia chorar, mas tem. Refri de uva, alguém? Tem alguns anos já que no aniversário do blog eu penso em fazer isso de ler os posts mais antigos, mas nunca dava certo por um motivo ou outro. E aí este ano, que é os 15 anos, o grande debut, eu pensei, vou me vestir de debutante, certo? Com minhas roupas brilhantes e até comprei uma tiarinha aqui. E vou ler esses posts antigos em comemoração. Isso vai ser muito engraçado. Eu vou começar pelo post mais antigo, que ainda está no ar no blog. Não é o primeiro post. O primeiro post é um post que chamava Frases, que era com frases que eu escrevi na escola ainda. E aí eu postei quando eu cheguei em casa. Mas é o post mais antigo disponível no blog no momento. Vamos lá. Pra quem não sabe, o blog, quando ele foi lançado, ele se chamava Puka Secrets. Depois ele teve alguns outros nomes, alguns outros títulos. O penúltimo foi As Crônicas de G de Júlia. E aí depois ele virou Quebrar a Máquina de Escrever em 2014. Mas sempre foi o mesmo blog, no mesmo lugar, ainda tem os mesmos posts. O post mais antigo que tem no blog no momento é de 8 de fevereiro de 2011. Então um dia depois do post que eu deletei. Que eu não lembro nada do post que eu deletei, nem quando eu deletei, nem por que eu deletei. Mas tá aqui, vamos lá. Crise escolar. 15 anos atrás, dia 8 de fevereiro de 2011, eu estava no 9º ano, não tinha nem chegado no ensino médio ainda, eu tinha 12 anos, ia fazer 13 alguns dias depois, mas ainda tinha 12 anos e vamos lá. Crise escolar. Segundo dia de aula. Foi um dia estranho, bastante pra falar a verdade. Tudo começou na primeira aula, geografia. Uma atividade de revisão. Eu não sabia quase nada. A única coisa que eu pude pensar foi, este ano vai ser uma M, algumas estrelas. Nem merda eu falava. Ok. Eu também pensei, se essa aula terminar logo, dá tempo de ir pra casa pesquisar no Google. A aula de geografia terminou 8h30. Tenho que terminar a atividade, porque nem escrevi direito, assim que terminar de postar. Aí foi a aula de história. Isso escrito como se fosse uma poesia, tá? Por algum motivo está separado em estrofes e as frases. Aí foi a aula de história. Minha professora de história é doida. Tipo eu numa versão 20 anos mais velha e um pouco melhorada. Mas por incrível que pareça, eu não me lembro de nada estranho nessa aula. Depois intervalo. E aula de informática. As 3 últimas aulas. Foi um momento infantil dos meus colegas de turma. Uma crise de riso ou sei lá o que deu neles. Foi então que a professora disse que chamaria os portadores de domínio de FDP. Quem entendeu riu. Eu ri. Ninguém disse para a professora que não se pode chamar ninguém de FDP? Fora isso, ela passou um trabalho sobre o Dia Mundial da Segurança na internet. Um assunto interessante, pode clicar. Eu te coloquei um link, esse link vai pra onde? Nética. Não, o site não funciona mais, mas é da Nética, que eu vou fazer depois do dever de geografia. Tchauzinho, gente. Boas aulas. Se de algum jeito isso possa ser bom. Puka. Crise escolar. Crise de quê? Crise escolar. E daí descreve um dia de aula normal.
Eu só tive 3 disciplinas em um dia. Eu tenho zero memórias das minhas aulas de informática. Nada que eu aprendi nas aulas de informática, que obviamente eu uso até os dias de hoje, porque, né, é muito estranho só ter 3 aulas, 3 disciplinas diferentes. E claramente eu gostava da minha professora de história, porque eu falei que é um pouco doida, mas tipo uma versão 20 anos mais velha de mim. E eu com 13 anos me amava. Eu preciso abrir uma tequila. Eu li o post, mas eu vou precisar ler pra vocês, porque essa aqui, meu Deus. O nome do post é You Make Me Proud Girl. Você me deixa orgulhosa, garota. Eu estou com 13 anos, já tava assim. 12, eu ainda não tinha feito 13, tá? Isso aqui foi no dia 9 de fevereiro. Este post não é uma retratação, é um agradecimento e uma repreensão. Tudo isso a maior diva teen que o mundo já viu, mesmo que você tenha crescido agora, Miley. Sim, pois sobre a Miley Cyrus. Eu entrei agora no Amy Cyrus, num site... Deixa eu ver se até que funciona, porque eu vi essa matéria, vamos ver se o site ainda tá no ar, duvido. Não. Eu entrei agora no Amy Cyrus e vi essa matéria que fala sobre a Miley na capa da Marie Claire. Eu estava magoada com ela até então por causa do último escândalo sobre ela. Pra quem não sabe, depois de fazer uma tatuagem, Miley foi vista... Miley foi vista fumando. Calma, dessa vez foi só cigarro. E ainda estou um pouco magoada. Referência ao magoada. Mas o que ela disse na Marie Claire me deixou muito feliz. O que a Miley disse: não sou perfeita, eu cometi um erro e estou decepcionada comigo mesma por ter desapontado meus fãs. Aí a minha resposta: Miley, obrigada mesmo por isso. Isso e tudo mais que você é e que você fez. Espero mesmo que ela se torne uma pessoa cada vez melhor, porque uma atriz ou cantora é impossível. O que dizer da Júlia de 12 anos que em nada mudou a Júlia de quase 27, quase 28. Eu não me aguento, velho. Na época eu fiquei muito chateada. Inclusive é um dos motivos do blog existir. Vamos contar um pouquinho desse lore. Na época que saiu as fotos da Miley fumando cigarro, eu fiquei tipo... Eu não lembro... Teve um artista recentemente também que teve uma situação assim, que as fãs adolescentes ficaram muito chateadas porque viram ele fumando. E eu fiquei muito chateada porque ela tava se matando, entendeu? No meu ponto de vista. Quando eu era criança, quando eu era bem novinha, meu pai parou de fumar e, assim, é uma coisa que ficou marcada na minha cabeça como meu pai cuidando de si mesmo, salvando a própria vida dele. Então, na minha cabeça, a foto dela fumando, ela estava se matando. E, assim, eu fiquei muito chateada. E aí, na época, eu tava no Twitter, eu tinha uma conta de fã pra ela. E eu comentei isso, que eu tava muito chateada, eu tava muito decepcionada e tal. E o povo caia matando em cima de mim. Isso que acontece quando você tem 12 anos e tá no Twitter. E aí eu apaguei meu Twitter e criei o blog alguns dias depois. Pra ter esse espaço onde eu podia falar alguma coisa, né? Onde eu podia compartilhar um pouquinho sobre mim mesma. E aí teve essa situação, e aí alguns dias depois eu vi essa entrevista dela falando que cometeu um erro e estava decepcionada consigo mesma por ter desapontado os fãs. E aí eu fui e fiz esse post dizendo que eu tinha muito orgulho dela. É por isso, gente, que eu não posso me comparar a quem cria conteúdo ao mesmo tempo que eu, porque eu tinha 12 anos. Era esse tipo de post que eu tava fazendo. Era esse tipo de coisa que eu tava compartilhando, entendeu? Não eram conteúdos que iam me fazer crescer automaticamente, mas ao mesmo tempo, véio, é muito fofinho a menina de 12 anos que tava compartilhando isso. É muito bonitinho poder ver, poder voltar e ver essas coisas que significavam pra mim, que são parte da minha história. Eu acho a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. E é claro que, como eu escrevi no post, a pessoa que escreveu isso aqui não pensava na escrita da forma como eu penso hoje, da forma como a escrita significa pra mim. Mas ela deu os primeiros passos, e os primeiros passos que ela deu naquela época me levaram até onde eu estou hoje. Pra terminar, eu vou ler o post que eu escrevi sobre o meu aniversário de 15 anos, porque quando eu tinha 15 anos eu estava escrevendo no blog. E aí...
finally 15 é o nome do post, onde eu fiz do meu aniversário de 15 anos. Oi! Então, antes de começar a contar como foi meu dia ontem, eu queria agradecer vocês por tudo. Ontem, como eu queria, o blog chegou não só a 200, mas 221 visualizações, graças a NY Dream, que foi o conto que eu postei no meu aniversário de 15 anos. Isso foi um dos maiores presentes que eu poderia ganhar. 200 visualizações, velho. Em um dia só, tá? Eu tinha mais que isso. Isso foi 200 visualizações em um dia só. Como diz o conto, ontem à noite eu vi todos os meus sonhos se realizarem. Vocês são os melhores fãs ou leitores que uma blogueira pode ter. Nunca duvidem do quanto eu amo cada uma das pessoas que entram neste blog. Eu acordei 6 horas ontem, morrendo de sono, mas como é tradição... Ontem, meu aniversário, isso foi publicado no dia 19 de fevereiro de 2013. Eu acordei 6 horas ontem, morrendo de sono, mas como é tradição acordar nesse horário, no meu aniversário, eu acordei. Então, fui direto para o notebook. Recebi algumas mensagens de feliz aniversário, aí depois escrevi um pouco. Mudei o sobre mim, o negócio de informação no blog, provavelmente mudei minha idade de 14 para 15. Depois tomei um banho, me arrumei, postei a NY Dream, depois terminei de me arrumar e saí. Me arrumei, postei a NY Dream, depois terminei de me arrumar e saí. Nós pegamos 2 ônibus até a rodoviária, então fizemos uma tour pelo Rio de Janeiro. Eu, minha mãe e minha irmã. Então fizemos uma tour pelo Rio de Janeiro até o Shopping Rio Sul, onde fomos para conhecer e tomar café no Starbucks. No caminho eu tirei essa foto do Pão de Açúcar. Aí tem uma foto do Pão de Açúcar. Quando chegamos ao shopping, fomos diretos para o Starbucks, que foi um pouquinho difícil de achar porque ficamos no quarto andar. Pedimos isso. Os cookies frappuccinos, os frappuccinos de cookie, né, são da minha irmã e meu, e o frappuccino de caramelo da minha mãe. Aí foi a primeira vez que eu tomei Starbucks no meu aniversário de 15 anos. Eu gostei bastante do frappuccino, mas minha mãe e minha irmã não. Mas não tem problema, quem vai pra NY, Nova York, sou eu mesmo. Depois nós andamos pelo shopping, minha irmã comprou um presente pra mim, um gloss da Capricho. Depois almoçamos no McDonald's, um trio Big Mac com smoothie de morango com banana. E então, antes de ir embora, minha mãe voltou na Saraiva pra poder comprar o livro A Culpa é das Estrelas pra mim. Então fomos pra Madureira, indo pela Central do Brasil, de onde eu tirei essa foto, porque é tipo uma estação de trem conhecida mundialmente. É tipo uma estação de trem conhecida mundialmente, Júlia? Tipo? Depois de Madureira, fomos direto pra casa e eu tive uma noite completamente incrível. Falei com a minha amiga no telefone, consegui chegar a 200 visualizações, 200 visualizações, e ainda fui respondida por... Aí aparece a Melissa Ordway, que é uma atriz, e a Mayra Walsh, que é outra atriz, que faz aniversário no mesmo dia que eu, me mandaram um feliz aniversário. E a Mayara, que também fazia aniversário ontem, ainda me seguiu. Isso foi muito perfeito. Além disso, a minha amiga Isabela fez essa montagem pra mim. Aí é My Melody, que na época o blog se chamava My Melody. De algum jeito ela sempre consegue as melhores fotos de tudo. Enfim, foi isso. Um dia simples que eu amei muito. E eu não acredito que levei tanto tempo pra escrever esse post, mas levei. Escrevi no dia seguinte. Hoje eu levo tipo 3 meses pra falar sobre o assunto no blog. E eu não acredito que levei tanto tempo para escrever esse post, mas levei. Espero que tenham curtido. Comentem deixando sugestões, por favorzinho. Obrigada. Amo vocês. G. E é isso. Esses foram os posts que eu resolvi ler. Até o próximo vídeo. Deixem parabéns, quebrei a máquina de escrever nos comentários, por favor. Obrigada. Um beijo. Até mais, meu aniversário tá chegando, hein, gente? Não esqueçam de dar uma olhada aqui nos 28 dias de julho, pra vocês saberem um pouco do que eu vou fazer pra comemorar meu aniversário. Já estou comemorando meu aniversário este ano. Um beijo!